Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal TV Soma, professor Tecílio Norberto. Nesse vídeo, iremos responder as questões do concurso público da MGS, Minas Gerais Administração e Serviço, para o processo seletivo simplificado 04 de 2024, aplicado no estado do Espírito Santo, para o cargo de assistente administrativo. Resolveremos exatamente as 10 questões de raciocínio lógico matemático. A prova foi aplicada no dia 21 de abril de 2024 pela banca IBFC. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te convido a se inscrever para receber várias dicas de como acertar as questões de raciocínio lógico da sua prova. Vamos lá, vamos conhecer como a banca IBFC cobrou suas questões nesse concurso. Primeira questão, questão de número 11, vai dizer o seguinte: na hora de montar um lanche estão disponíveis 3 tipos de pão, 2 tipos de queijo e 4 tipos de recheio. Tá aqui. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade de opções diferentes de sanduíche que se pode criar. É uma questão do assunto análise combinatória, aplicação do princípio fundamental da contagem. Qual é a orientação? Se eu tenho lá opções, tá aqui, ó, tenho lá 3 tipos de pão, então vou colocar aqui o pão, são 3 tipos. Eu tenho lá 2 tipos de queijo, vou botar aqui o Q representando o queijo, é 2 tipos. E eu tenho lá 4 tipos, ó, de quê? De recheio, vou chamar de R. Tenho lá um total de 4. Pelo princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar 3 vezes 2 vezes 4. 3 vezes 2 eu tenho 6, vezes 4 eu tenho 24. Quantas maneiras diferentes? 24 maneiras diferentes de fazer aí meu sanduíche. Resposta correta para essa questão, alternativa letra C. Mais uma questão, questão de número 12. Olha só o que vai dizer a questão número 12. Em uma fila, Alice, Bruno e Camila estão aguardando para entrar em um ônibus. Alice está à frente de Camila, mas está atrás de Bruno. Assinala a alternativa que representa, ou que apresenta a posição de cada um, do começo da fila para o final. É uma questão de conclusão lógica dentro do assunto lógica de argumentação. É uma questão de orientação espacial. O que é que precisa ser feito? Você traça uma linha e coloca exatamente a orientação. Para o lado direito é as pessoas ou a pessoa que vai ser a primeira da fila, e aqui exatamente do lado esquerdo é a pessoa que vai estar se aproximando aí para ser a última pessoa da fila. Beleza. Observe que o comando da questão falou de Alice. Alice está à frente de Camila. Então vou colocar Alice mais ou menos aqui. Coloquei Alice na fila. E Alice está onde? Está à frente de Camila. Então Camila fica mais afastada aqui, se aproximando na última da fila. Beleza. Mas depois diz, ó, mais atrás de Bruno. Vai dizer que Alice está atrás de Bruno. Ou seja, Bruno vai ser exatamente o primeiro da fila. Tá aqui, ó. Bruno é o primeiro da fila, Alice é a segunda e Camila é a terceira. Colocando em ordem do começo da fila para o final, você vai perceber que eu tenho que ter Bruno na primeira, Bruno tem que estar na primeira, Bruno está aqui na primeira, Bruno está na primeira. Eu tenho Alice na segunda, Alice ela vai estar na segunda, Alice vai estar na segunda e a última é Camila. A última é Camila. Então, para essa questão, a questão correta, número 12, a alternativa correta seria a alternativa letra D. Mais uma questão, questão número 13. Olha só o que vai dizer a questão número 13. Em uma pesquisa na biblioteca, 50 pessoas gostam de quê? De romance, 40 gostam de ficção científica, coloquei aqui, ficção científica, 30 de ambos, que é a minha interseção, já dá aquela ideia de conjuntos, teoria de conjuntos, e 10 de nenhum. Assinala a alternativa que apresenta a quantidade de pessoas que foram pesquisadas nessa biblioteca. Então, o comando da questão, ó, ele quer exatamente o total. A quantidade de pessoas, a gente vai em busca do meu total. Lembra lá das aulas aqui no nosso canal do YouTube. Para eu encontrar o total, eu tenho uma querida fórmula. O T é igual à soma dos dois conjuntos, conjunto A, conjunto B, mais o valor do N, menos a minha interseção.
tudo aqui foi dado no comando da questão. Ó. O T, o total é que não foi dado, é aquilo que eu vou procurar. O T não foi dado. Mas te deu o primeiro conjunto? Deu. De 50 pessoas, ó, gosta de romance. Então, romance é 50. Eu tenho lá ficção científica. Ficção científica foram quantas pessoas? Foram 30 pessoas, ó. Coloquei aqui 30. Beleza. Eu tenho 10, ó, que eu tenho 30, né, que foi relacionado a ambos, né? 30 aqui é relacionado a ambos. Então vou até apagar 30 é relacionado a ambos. A parte de ficção científica é justamente 40. 40 foram ficção científica. Coloquei aqui 40. Interseção, que é ambas, é 30. E meu N, o nenhum, ele te deu aqui 10 pessoas. Beleza. Agora é só substituir. Eu tenho o T. Observa que o primeiro conjunto é 50. O segundo conjunto é 40, que é ficção científica. O 50 aqui eu chamei de romance. O N, observa lá que eu tenho 10. E o I é a minha interseção, que é ambos, é 30. Soma todo mundo aqui. Se você somar o valor de 10 mais 40 mais 50, eu tenho 100. Ó. 50, 90 e eu tenho o 10. Deu 100. É 100 menos 30. 100 menos 30 você vai ter que assinalar aquela alternativa que tem 70. 70 você encontra como resposta correta para essa questão a alternativa letra A. Mais uma questão agora de número 14. Olha só o que vai dizer a questão número 14. Durante uma viagem, Pedro pode optar entre ônibus, trem ou avião. Pedro tem pavor de avião. Isso aqui é uma informação que foi dada no comando da questão. Assinale a alternativa que apresenta as proposições compostas. Aqui melhor define a escolha de Pedro. Então é uma questão envolvendo a lógica proposicional dentro de conclusão lógica. Então observe o seguinte, o comando da questão diz o seguinte, diz lá que Pedro, ele gosta aí ou pode optar por 3 modalidades de transporte, né? Colocando aqui, ó, eu tenho lá Pedro, ele pode optar por 3 opções aí de meio de transporte. Eu tenho lá o O, que é o ônibus, eu tenho lá o T, que é o trem, e eu tenho lá o avião. Observe que o comando da questão diz que ele tem pavor de avião. Se ele tem pavor de avião, ele não vai escolher em nenhum momento o avião. Ele pode escolher quem? Ele pode escolher o ônibus, ele pode escolher o trem. Vamos procurar nas alternativas para verificar aquela que bate de forma correta. Na letra A, se ele não escolher o trem, ó, se ele não escolher o trem, então ele escolherá avião? Não pode escolher o avião, porque o avião ele tem pavor. Então, ele não vai escolher o avião. Se ele escolher o avião, ele não vai escolher o avião porque ele tem pavor. Na letra C, se ele não escolher o avião, ó, que ele tem pavor, então ele escolherá entre quem? Entre ônibus ou trem. Bate. Então, resposta correta para essa questão, alternativa letra C. Na letra D, se ele não escolher ônibus, ó, então ele escolherá trem ou avião. Se você observar avião, ele não pode escolher por causa que ele tem pavor. Então, só sobra como resposta correta para essa questão, alternativa letra C. Mais uma questão número 15. Olha o que vai dizer a questão número 15. Pedro joga videogame se estiver chovendo ou se não tiver aula. Observe que ele trabalha aqui com o conectivo OU. Conectivo OU é aquela informação disjuntiva, né? A minha disjunção. Então, a condição para Pedro jogar videogame é justamente essa, ó. É 2 condições, se estiver chovendo ou se não tiver aula. Conectivo ou basta que uma seja verdadeira, que ele vai jogar videogame. Se estiver chovendo, ele vai jogar videogame? Vai. Se não tiver aula, ele vai jogar videogame? Vai. Mas olha o que o comando da questão te deu. Ele disse o seguinte, ele disse que hoje está ensolarado, mas, que aqui é o conectivo E, que é a minha conjunção, ele não terá aula. Qual é a conclusão lógica que você vai tirar dessa informação? Que ele pede a única opção que esteja logicamente correto de acordo com o comando da questão. Então, preste atenção no seguinte. Então, aqui o comando da questão informou que está ensolarado. Se está ensolarado, você vai observar que ele não joga videogame. Então, já vou dizer que Pedro, ele não joga videogame. Por que ele não joga videogame? Porque o comando da questão diz que está fazendo sol. Ó. Colocar aqui está ensolarado. Para Pedro jogar
videogame, deveria estar chovendo. E além do mais, o comando da questão diz, ó, que ele não terá aula. Então aqui ele não terá aula. Se não terá aula, não tem aula, colocando aqui não tem aula, você observa, Pedro não joga videogame. Não joga videogame. Aqui Pedro não joga videogame, colocando aqui videogame, por causa que faz sol. Então o comando da questão te deu duas opções, ó. Pedro joga videogame se estiver chovendo, beleza. Só que não está chovendo, ó. Hoje está ensolarado. Só que além de ensolarado ele diz lá, mas ele não tem aula. Essa ideia do mais é o conectivo e, ó. É o conectivo e. Se fosse o ou, aqui eu tenho certeza que ele ia jogar videogame. Mas como ele botou o e, eu tenho certeza que ele não joga videogame. Então você deveria procurar uma alternativa que Pedro não joga videogame. Então Pedro joga videogame, está errado. Pedro joga videogame aqui na letra C, está errado. Só sobrou na letra D e só sobrou na letra B. Na letra B, ó. Pedro não joga videogame porque nunca está chovendo. Então, isso aqui está falso porque pode estar chovendo. Aqueles que hoje está com sol, mas aqui não posso afirmar por causa desse nunca. Já na letra D, que é a resposta correta, diz: Pedro não joga videogame porque está ensolarado e não tem aula. O e é aquela ideia do mais. Por isso que o comando da questão trabalhou aqui com a ideia de conjunção. Resposta correta para a questão de número 15, alternativa letra D. Mais uma questão, questão número 16. Ele vai te dar aí, 3 amigos, divide R$900 de um prêmio de uma lotérica. O critério foi que André vai receber mais do que Bruno e este mais do que Caio. Ó. Bruno vai receber mais do que Caio. Dentro das alternativas abaixo, assinala a única que satisfaz as condições. Então, se você observar, o comando da questão te deu 3 personagens e disse lá que, pelo critério, André receberia mais do que Bruno. Ó, e Bruno receberia mais do que Caio. Então, André com certeza é aquele que vai receber mais. Então, eu tenho que analisar nas alternativas aquela que tem André recebendo mais. Então, observa, André aqui é 300, Bruno é 250, porque Bruno recebe mais do que Caio. E observa que eu tenho lá Caio sendo 350. Então, observa que nessa informação que eu tenho aqui de Caio, Caio já está recebendo mais do que Bruno. Então, a alternativa letra A, eu já tenho um erro, ó, porque Bruno tem que receber mais do que Caio. Já na letra D, André recebeu 400, perfeito. Recebe mais do que Bruno, perfeito. Ó. André tem 400 e Bruno tem 300. E Bruno recebe mais do que Caio. Bate perfeitamente, bate perfeitamente. A soma das 3 partes vai te dar aí exatamente 900, como o comando da questão te deu. Ó. Isso lá que vai dividir esse 900. Então, André seria 400, que é o que recebe mais do que Bruno. E Bruno ó, recebe mais do que Caio. 300 mais 200, eu tenho 500. Mais 400 e André, 900. E a letra C, porque está errada, professor? Na letra C, você está observando que tanto Bruno como André recebem quantias iguais. Então, está errado. Na letra D, André recebe mais que Bruno? Recebe. Mas olha agora a relação Bruno com Caio. Bruno recebe menos do que Caio. Ó. Caio recebe mais do que Bruno. Isso está errado porque Caio é o menor, é o que vai receber a menor quantia. Então, para essa questão, só teríamos como resposta correta a alternativa letra B. Mais uma questão, questão número 17. Olha o que disse a questão número 17. Em um cesto há várias frutas, tais como maçãs, bananas, laranjas, peras e uvas. Assinala a alternativa incorreta. Ó. Então, eu quero aquela que vai te dar uma informação incorreta. Então, observe que essa ideia de há várias é exatamente um conjunto de frutas. Ó. Você poderia pensar nesse formato. Eu tenho aqui um conjunto de frutas. E dentro desse conjunto de frutas, o comando da questão te deu algumas. Te deu lá maçã, vou chamar aqui de M. Te deu lá banana, vou chamar de B. Te deu laranja, vou chamar de L. Te deu peras, vou chamar de P. E te deu uvas, ó, vou chamar aqui de U. Olha o que disse a letra A. A letra A disse o seguinte. Algumas frutas são uvas. Perfeito. Observe que eu tenho aqui, ó, realmente, algumas frutas são uvas. Ou algumas uvas, né, são frutas. Poderia vir nesse formato também. Tá perfeito. Então, na letra A tá ok. Eu quero aquela que é incorreta. Na letra B, olha o que vai dizer a letra B.
Se é uma laranja, então é uma fruta. Então tá aqui, ó, laranja, se ele está dentro do conjunto de fruta. Então isso aqui também está perfeito, está correto. Já na letra C, olha o que vai dizer a letra C. Toda maçã é uma fruta. Perfeito também, que eu tenho aqui uma maçã dentro do conjunto de frutas. Então toda maçã é uma fruta. Só sobrou como resposta correta a alternativa letra D. Se é uma fruta, então vai ser uma pera. Então observa, ele está fazendo uma correlação afirmando se é uma fruta, vai ser uma pera. Isso está errado por quê? Porque se for uma fruta, não é necessariamente ser uma pera. Pode ser lá uma maçã, pode ser uma banana, pode ser uma laranja, pode ser uma uva. Então, incorreta, você deveria marcar a alternativa letra D, porque a conclusão para esse tipo de questão é aquela que satisfaz exatamente o comando da questão. Então, para essa questão 17, resposta correta, alternativa letra D. Questão número 18. Olha o que disse a questão 18. Em uma caixa há 12 lápis, sendo 5 vermelhos, 3 azuis e 4 verdes. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de retirar um lápis que não seja azul na primeira tentativa. Uma questão do assunto probabilidade. E aqui no nosso canal a gente já estudou que probabilidade é uma razão, é uma divisão entre aquilo que eu quero que ocorra, que é meu evento, dividido pelo total de possibilidade que é o espaço amostral. Então eu tenho que encontrar quem é meu O e eu tenho que encontrar quem é meu T. O T é tranquilo, porque o comando da questão diz lá que é 12 lápis. Desses 12 lápis, observa lá que eu tenho 5 vermelhos, eu tenho 3 azuis e eu tenho 4 verdes. O O é justamente o que é que ele quer. Ele quer que aconteça o quê? Eu quero retirar um lápis e ele não seja na cor azul. Se ele não quer que seja na cor azul, dessas 12, eu tenho que eliminar as 3 que são azul. Sobrou quem para mim? 5 vermelha com 4 verde. Então, meu O é 5 mais 4. 5 mais 4 você encontra 9. Então, probabilidade é uma razão, aquilo que eu quero que aconteça é 9, dividido pelo total de possibilidade, nesse caso é 12. Dá para realizar uma simplificação? Dá. Vou dividir em cima e embaixo, ó, por 3. Vou fatorar, né? Fazer aqui uma divisão de forma simultânea. 9 dividido por 3 vai dar 3, 12 dividido por 3 vai dar 4. A resposta, as alternativas estão no formato percentual. Então, basta transformar esse denominador em 100. Ó. Dá para multiplicar em cima e embaixo por 25. Quando eu faço isso, não altero o resultado da minha divisão. Então, é 3 vezes 25 é 75. 4 vezes 25 é 100. 75 sobre 100, professor, é quantos por cento? Toda vez que o denominador está no formato de 100, isso aqui é porcentagem. Ó. 75%, eu posso escrever 75 sobre 100 ou 3/4. Então, para essa questão, você deveria marcar como resposta correta para a questão de número 18, alternativa letra D. Mais uma questão agora de número 19. Então lá, Arthur, Bianca e César foram a 3 restaurantes, italiano, mexicano e japonês. Cada um deles escolheu um restaurante e 2 pessoas podem ter ido ao mesmo restaurante, tá certo? Assinale ou analise as afirmações abaixo. Então ele vai dizer que Arthur não foi ao restaurante japonês, Bianca não foi ao restaurante mexicano, César não foi ao restaurante italiano. Assinale a alternativa que apresenta quem poderia ter ido ao restaurante mexicano. Então vamos analisar os itens dados no comando da questão. Aqui de Arthur. Arthur, observa que ele não foi ao japonês. Se Arthur não foi ao japonês, observa que eu tenho 2 possibilidades para Arthur. Tirando japonês, ó, sobrou quem? Italiano e mexicano. Italiano vou chamar de I e mexicano aqui vou chamar de M. Beleza. Bianca, fazendo a análise de Bianca. Bianca, ela não pode ir para onde? Ou ela não foi ou não escolheu aí o restaurante mexicano. Ó. Se ela não pode ir ou não foi ao restaurante mexicano, só sobrou o quê? Italiano para ela ou japonês. Beleza. E agora só sobrou César. Tá aqui César. César,
comando da questão diz que ele não foi ao restaurante italiano. Se ele não foi italiano, só sobrou o mexicano para ele ou o japonês. E agora, quem é que poderia ter ido para o mexicano? Você vai observar. Quem poderia ir no mexicano poderia ser aqui meu amigo Arthur. E quem poderia ir para o mexicano? Ó, meu amigo César. Então, Arthur e César, você deveria marcar para essa questão tanto Arthur como César poderia ir para o restaurante mexicano. Resposta correta para a questão de número 19, alternativa letra A. Questão número 20, última questão dessa prova da MGS para o cargo de assistente administrativo. Olha o que diz a questão número 20. Considere um cenário em que uma moeda é lançada 2 vezes em seguida. Assinale a alternativa que apresenta a probabilidade de dar cara nas 2 vezes. Então, a questão também envolvendo aí o cálculo de probabilidade. E probabilidade a gente já sabe que é calculado pela razão entre o evento e o espaço amostral. É a regra do pote, né? Probabilidade é o P, o O é aquilo que eu quero que ocorra. Nesse caso, eu quero que dê 2 vezes cara do total de possibilidades. Eu tenho que encontrar o O, eu tenho que encontrar o meu T. O T é bem tranquilo, porque eu quero lançar essa moeda 2 vezes. Observe que a moeda, o espaço amostral dela pode dar cara ou pode dar coroa. Tenho 2 possibilidades. 2 vezes 2, eu encontro 4. Beleza. Quando eu lanço o dado 2 vezes e o lançamento é para sair 2 caras, observe que se a primeira sair cara, só tem uma possibilidade. Na segunda sair cara, só tem uma possibilidade. 1 vezes 1, vou encontrar 1. Então, meu O vai ser 1 e o meu T vai ser 4. Substituindo, fica 1/4. E 1/4, colocando no formato de porcentagem, observe que é só multiplicar por 25, ó, que eu tenho aqui denominador 100. Vai ficar lá 1 vezes 25, isso aqui vai dar 25. E 4 vezes 25, isso aqui vai dar 100. 25 sobre 100, quantos por cento, professor? 25 sobre 100 é exatamente 25%. 25% você deveria marcar para essa questão alternativa letra A. Com isso, concluímos a resolução das 10 questões da prova da MGS, envolvendo aí o conteúdo de raciocínio lógico matemático. Deixe aí seu like e se inscreve no canal para receber várias dicas de como acertar as questões de RLM da sua prova. Bons estudos e até o próximo vídeo.